Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Hoje a gente vai fazer uma leitura de opções. Eu trouxe aqui 3 pedras: pedra olho de tigre, pedra quartzo verde e pedra ametista. Assim vocês podem escolher uma pedra que faz mais sentido com o seu momento. Aqui a gente está falando de materialização, a gente está falando de sentimento, da forma como a gente se expressa, e a gente está falando também de conexão, tá? Por isso, intuitivamente, eu trouxe exatamente essas 3 pedras. Escolham aí o que faz mais sentido, vamos agradecer, fazer uma conexão aqui agora com os nossos mentores, aos nossos protetores, guardiões, arcanjos, Arcanjo Miguel, Arcanjo Rafael, Arcanjo Gabriel, São Padre Pio, Nossa Senhora das Alegrias, Nossa Senhora Aparecida, Virgem da Penha, Saint Germain, aos nossos ancestrais, as nossas versões de nós mesmos que nos trouxeram até aqui. E a partir desta conexão, eu vou deixar aí na descrição do vídeo a numeração e você pode seguir direto para cada pedra. Combinados assim, pessoal? Bora lá! Para você que escolheu a pedra olho de tigre, a gente está falando de materialização, a gente está falando dos 3 primeiros chakras, do chakra raiz, da motivação do ser humano, sabe? Dessa necessidade de fazer e acontecer, da realização também. Vamos ver qual que é a mensagem para vocês, qual é esse sinal, esse direcionamento que os nossos mentores, a espiritualidade vai trazer para esse momento. 3 cartas, por favor. Caiu, eu vou deixar. No fundo do deck a gente tem a carta do louco, que é você sendo louco da sua própria história, pagando o preço de ser quem se é, pagando o preço de viver a sua história à sua maneira, acreditando mais no seu potencial, acreditando mais que você tem os recursos, mesmo que às vezes poucos, mas os essenciais para começar uma transformação na sua vida. E quando a gente está falando de transformação, a gente não está falando de muitas coisas, de coisas muito grandiosas. A carta do louco, abrindo essa leitura, ela vem trazer essa transformação muito interna também, sabe? De acreditar, dessa força de vontade. Tem uma frase que fala que a maior força, não tem força eólica, não tem força... Enfim, agora eu não me lembro muito bem, mas a força motriz que mais faz a gente se movimentar é a força de vontade. Não tem outra energia, não tem outra força que faça com que a gente se movimente. E aqui a gente tem a carta da Roda da Fortuna, a carta número 10. No meio da sua leitura, olha que lindo, 3 de copas com 8 de paus. Teoricamente, essas 2 cartas juntas, elas caíram juntas, né? Ela vem trazer um momento onde você sente que não está exercendo o seu potencial máximo, sabe? E que parece que falta uma oportunidade, apenas uma oportunidade para você conseguir fazer essa transformação, trazer esse impulso da vida, esse âmbito de viver, sabe? De tirar essas espadas desse coração e deixar o coração bater de fato. E o mais legal é que o 8, além de trazer o movimento, na linha do seu futuro, dos próximos dias, das próximas horas, a gente tem um cavaleiro de ouros. É um cavaleiro que ele vem com um pouco menos de velocidade, com uma velocidade um pouco menor do que os outros cavaleiros. Porém, é um cavaleiro que vem para fazer a diferença. É um cavaleiro que traz uma estruturação, sabe? Sabe aquele momento de qualquer projeto da nossa vida que a gente precisa ter a coragem de começar, deixar um pouco o que nos aprisiona e esperar recursos demais para começar a agir, mas que a gente sabe que vai nos direcionar para algum lugar? Aqui a gente está falando de pessoas
que tem já esse instinto de ser o diferente, sabe? De ser essa pessoa aleatória, digamos assim. Sabe, dentro do seu ciclo da familiar, dentro do seu ciclo do trabalho, você é aquela pessoa que pensa diferente, que pensa fora da caixa. A única questão aqui é que muitas vezes você está esperando recursos demais. Por exemplo, eu só vou começar a fazer esse projeto quando eu tiver toda uma estruturação já montada, sabe? Quando eu tiver... E isso acaba trazendo um pouco de demora para acontecer. Porém, quando acontece, acontece de uma forma mais estruturada também, né? Você tem menos percalços pelo caminho, porque você se preparou mais para esse momento. Então aqui a gente está falando de pessoas que têm essa luz, que têm essa vontade, que têm essa inspiração para fazer novos projetos darem certo, para trazer essa transformação para a vida, que já é uma mudança esperada, que já é uma coisa que já está no seu destino. Então, se você ainda está um pouco incomodado, um pouco sem saber o que fazer, esse incômodo é o começo de um novo processo que se inicia na sua vida, tá? E depois de muita demora e depois de muito planejar, você entende que não é necessário todos os recursos para começar, mas vai começar com os recursos que tem. Entende? Vai dar uma de doido, vai dar uma de louco, né? Muitas vezes. E recursos externos, notícias, novidades, o e-mail que você estiver esperando, vem, tá? Possivelmente pode ser que não venha exatamente no tempo que você espera, mas vem porque o cavaleiro ele traz essa estruturação e vem para fazer a diferença na sua vida. Aqui, pessoal, é importante dizer o seguinte: pessoas que são destinadas para grandes projetos, para coisas mais estruturadas, que têm luz própria, precisa estar preparado para viver grandes desafios também. Sabe? São estes desafios, é essa movimentação, é essa aceitação desses desafios que vai te colocar em movimento. Para que quando você inicie o seu projeto, para que quando você inicie esse novo momento da sua vida, esse novo trabalho, que seja, você entenda que não vai ser o primeiro obstáculo que vai te parar, tá? Não vai ser as coisas do passado, as limitações que vão te parar ali naquele momento. Já é algo destinado a acontecer. Então você precisa acreditar mais. Quando eu falo de, por exemplo, se você quer fazer algo diferente, algo que vai mudar a sua vida ou que vai ajudar a mudar a vida de outras pessoas, saiba que muitas vezes você vai ser inserido em lugares de pouca luz, de poucos recursos, de algumas limitações, para que você consiga enxergar a luz que você tem. Porque ser luz aonde tem um monte de luz em volta é fácil, concorda? É rápido, a gente consegue caminhar. Só que muitas vezes grandes projetos vai exigir que a gente se fortaleça de nós mesmos, mesmo não tendo apoio, mesmo não tendo esse cavalheiro no momento certo. Esse cavalheiro ele chega depois, ele não está aqui enquanto você está tomando essas decisões, tá? Acreditar que se você estiver passando por algum momento de dificuldade, algum momento onde tem muitos problemas, é para você reconhecer a força que você tem, tá? E dar uma de doido, dar uma de louco e falar, eu vou assim mesmo, esses problemas não vão me parar, sabe? Vamos ver o que mais para vocês? Que escolheram a pedra olho de tigre. Mais uma, por favor. É isso, pessoal. É você
Por exemplo, aqui a gente pode estar falando de pessoas que estavam esperando o apoio de outras pessoas para começar um projeto, estavam esperando a resposta de um trabalho, sabe? E às vezes, aqui a gente tem uma conexão, uma energia que diz assim: você tem o potencial para ter mais, para fazer mais. Não espere que o outro venha trazer para você aquilo que você, se você merece mais, entende? Não se contente com o que o outro está te oferecendo. Não se contente só com... Porque não se contente em começar aquele projeto só quando você tiver todos os recursos prontos, sabe? Todos os recursos chegando. Porque senão, caso você fique esperando demais, isso entra numa energia de 5 de paus, que é você guerreando com você mesmo. Você desacreditando, por exemplo, você deixa essa energia do louco, que é uma energia de início, de atitude, de movimento, para entrar numa energia de 5 de paus. Eu acho que eu falei 5 de ouros, né? 5 de paus, pessoal, que é uma energia que vem trazer desafios de você com você mesmo, sabe? São desafios que muitas vezes você cria pensando que não existe outra solução. Mas, na verdade, esse desafio vem para te mostrar a força que você tem. Entende? Para você não ficar esperando que outras pessoas... Porque, por exemplo, se eu fico sempre esperando que o outro me dá alguma coisa, que aquela oportunidade chegue até mim, eu não crio o meu próprio palco da vida. Entende? Eu deixo de ser o protagonista da minha história. Eu fico sempre sendo coadjuvante. E o louco, ele vem falar de pessoas que não nasceram para ser coadjuvantes. Não nasceram para ser figuração. O louco, ele vem falar de pessoas que se arriscam e se entregam. E você tem. No meio dessa leitura, a gente vem com o rei de espadas, que é de um lado positivo, digamos assim, é você tendo os recursos, sabe? Muitas vezes você disciplinado, você entendendo que o básico vai te levar longe. Você não precisa de... Por exemplo, eu tenho 5 mil reais para começar um projeto e estou esperando mais 10 mil de outra pessoa. Pega os 5 que você tem e comece o seu projeto com os 5 da sua maneira, do jeito que dá para fazer. Entendeu? Às vezes vai exigir um pouco mais de disciplina. Vai exigir um pouco mais de você se adaptar nesse novo ambiente. Se eu estou saindo de um trabalho que me paga mais para ir para um trabalho menor, é eu entender que esse trabalho menor é uma coisa temporária para eu conseguir estabilizar o meu próprio palco da vida e ser protagonista da minha história. Porque a celebração, ela está aqui, a gente tem o 6 de paus. O 6 de paus é a carta do guerreiro voltando de uma batalha, muitas vezes com ele mesmo, porém vitorioso, sabe? Não espere muito pelo outro para tomar e fazer a mudança que você precisa fazer na sua vida, sabe? Se você tiver que se afastar de alguns grupos, de alguns amigos, se você tiver que se afastar de pessoas que... Hoje em dia existem muitas pessoas que querem te ver bem, viu? Mas não melhor que elas. Então esse tipo de pessoa não é um tipo de pessoa que tem que ser uma parceria, sabe? Não é, por exemplo, eu acho que você é perfeito para esse trabalho. Beleza, aí eu vou e te contrato. E chega lá, ao invés de eu deixar você mostrar o seu potencial, eu fico te limitando o tempo inteiro. Entende? E não é disso que... E não é isso, não é para isso que você veio, digamos assim. Não é para ser limitado o tempo inteiro. Então, mesmo que você tenha que, em algum momento, esperar um pouco mais e entender como você vai fazer, da sua maneira, pagar o preço das suas escolhas, é você entender que as próximas fases, os próximos ciclos, por mais que não sejam de tudo perfeito, grandes como deveriam, teoricamente, é porque a sua vida ela não vai ser baseada
em muitos ciclos, em muitas pessoas. A sua história é uma história de protagonismo, sabe? É uma história de você sendo dono da sua história. E se você fica esperando demais do outro, você coloca o seu valor no outro. E olha o que a gente tem quando a gente coloca o nosso valor na mão do outro. Conflito com nós mesmos. Porque a gente para de reconhecer quem somos, para de reconhecer o potencial que temos. Começa a acreditar demais nas outras pessoas, sabe? E tá tudo bem acreditar nas outras pessoas, mas desde que isso não me tire do meu centro, do meu propósito, sabe? A vitória aqui, ela tá garantida, viu, pessoal? E é uma coisa de destino. É uma coisa que, esse incômodo que vem aí, tipo assim, não caibo mais nesse lugar, isso já tá me incomodando, é uma movimentação necessária para você entender que é hora de criar o seu próprio palco. E deixa de criticar, porque assim, quando a gente cria o nosso próprio palco, ele obviamente vai ser muito menor, vai ser mais simples, digamos assim, do que um palco criado por uma equipe, né? Óbvio, óbvio, óbvio. Mas aqui a gente não está falando de comparações. Aqui a gente está falando de crie você a sua história, crie o seu palco e mesmo que simples, faça a sua história. Porque no decorrer do percurso, você vai encontrar pessoas que vão te ajudar a aumentar o seu próprio palco, que vão te ajudar a dar um destaque maior para o seu propósito de vida. Entende? Pessoal, essa é a mensagem para vocês que escolheram a pedra Olho de Tigre. Espero que tenha feito sentido aí na vida de vocês. E é isso. Se você vai parar por aqui, volte sempre e até uma próxima. Se você vai continuar com a gente, fique muito à vontade, que eu vou embaralhar esses dois decks e a gente segue para a próxima pedra. Combinados assim? Muito bem. Muito bem, bora lá então para você que escolheu a pedra quartzo verde, uma pedra que vem falar dos nossos sentimentos, da forma como a gente se coloca para o mundo, da forma como as pessoas costumam enxergar a gente também. E para nós mesmos a gente tem várias versões, né? Imagina quando a gente começa a se colocar na mão do outro. A gente vai dar conta de sustentar todas essas versões? Bem possivelmente não. Por isso que a gente precisa... Muito bem. Por isso que a gente precisa entender quem somos, de onde viemos, para onde queremos ir. Acreditar na nossa intuição. Mais uma, por favor. Muitas cartas. Mais uma só, por favor. Muito bem. Olha que lindo. No fundo do deck a gente tem o Ás de Paus. O Ás de Paus, ele vem trazer aí novos começos. Deixa eu ajeitar essa almofadinha que está aqui atrás. Vem trazer os novos começos. A gente abriu a sua leitura com a carta da Sacerdotisa, que vem falar muito disso, dessa intuição, da gente entender o poder que tem, da gente... Aqui a gente está falando de pessoas muito intuitivas. Olha que lindo! A gente tem a Sacerdotisa com o Rei de Espadas. O Rei de Espadas também saiu no centro da leitura para quem escolheu a pedra Olho de Tigre. Então, possivelmente, se você veio direto para a pedra de número 2, para o quartzo verde, depois, assim que acabar aqui, volte e assista a pedra Olho de Tigre, porque pode ser um complemento, viu, para você. E o 6 de paus também saiu lá, então pode sim ser um complemento, tá bom? E a carta do 6 de paus. Aqui, pessoal, a gente está falando de você tendo todos os recursos possíveis, inclusive físicos,
materiais e comportamental, sabe? De ter disciplina, de ter foco, de saber aonde quer chegar e receber ao decorrer do caminho, aí nos próximos dias, não sei quando você está assistindo essa leitura, receber essa oportunidade, essa motivação para celebrar a mistura dessa versão sua. Aqui a gente está falando de pessoas que já vêm num processo de transformação, tá? Interessante que eu comecei a falar no início dessa leitura sobre como as pessoas te veem, né? E como de fato você é. A questão da sustentação dessa visão que o outro tem da gente. E aqui a gente tem duas cartas que falam de coisas completamente opostas. Por exemplo, enquanto um está falando do ser humano, de ser vulnerável, mas de entender o processo, de ter disciplina, de continuar caminhando, de ser... de não desistir do que quer, digamos assim, a gente também tem uma outra versão da sacerdotisa que ela vem falar do conhecimento espiritual, ela vem falar da sua intuição, ela vem falar das conexões que chegam, ela vem falar desse movimento. E ela vem falar principalmente de você já... É como se você estivesse passando por um processo que outras pessoas não vão entender o seu processo, sabe? É como se você estivesse reconhecendo e conhecendo versões de você que as outras pessoas não conhecem. E que tá tudo bem, tá? A forma de ganhar e de vencer nessa disputa entre quem eu fui e quem eu sou é você não se preocupar com o aplauso dos outros. É você se preocupar em reconhecer que a sua transformação ela faz sentido para você. Porque aqui eu não vejo pessoas que querem mudar, que querem fazer diferente, que querem agir de uma forma diferente, pensando no que os outros vão pensar. Não vejo isso. Não vejo. Aqui tem uma questão espiritual, aqui tem um caminho, um processo intuitivo que só vai fazer sentido para você. E você muitas vezes cortando algumas pessoas, cortando algumas situações. Se a gente estiver falando de vida profissional aqui, a gente está falando de pessoas que vão buscar outra forma de trabalhar, que não vai ficar carregando pesos desnecessários que não são seus mais, que não vão ter medo de falar não para o que precisam falar não, e que vão começar a entender. Porque assim, o que acontece? Quando você está num processo de transformação, de desenvolvimento espiritual, de autoconhecimento, o que é o autoconhecimento? Nada mais é do que uma expansão de consciência. Você, o seu eu sou, o seu corpo, expandindo a visão. Como se fosse isso, sabe? Você vendo outras maneiras de viver, uma maneira de viver mais em paz, uma maneira de viver com coisas às vezes mais simples, mas que fazem mais sentido, estão mais conectadas. Só que nesse caminho não vai ser todo mundo. Aqui não vai ser todo mundo que vai te acompanhar. Aqui a gente tem uma questão do seguinte também. A sua vida antiga vai te custar a sua nova vida. Perdão. A sua nova vida vai te custar a sua vida antiga. Entende? Aqui tem meio que isso, assim, essa transformação. Aqui a gente está falando de pessoas que já não são mais as mesmas. De pessoas que... Bom, vamos ver o que mais? De pessoas que estão num processo e que estão buscando ser alguém melhor, sabe?
e que estão começando, num futuro recente, vocês começando a reconhecer que isso está valendo a pena. Porque esse processo de transformação, normalmente, é um processo muito solitário, né? É um processo onde você não se identifica muito com quem você foi. É um processo onde as pessoas também não se identificam mais com você. É um processo que você começa a criar novos hábitos com disciplina, com novas ideias, com intuições. Você começa a criar novos gostos, digamos assim. E que até você se conectar com outras pessoas vai levar um tempo. Entende? Só que tem sucesso, tem vitória. E essa vitória, você entendendo que faz mais sentido, por exemplo, às vezes você está dentro de casa, na sua paz, do que estar na rua, num conflito ou com pessoas que não te agregam tanto, sabe? E vão te julgar, obviamente, né? Vão te julgar. Vão te julgar, óbvio. Vão te julgar. Não vão te aplaudir por estar fazendo diferente. Porque você está saindo, você está expandindo a consciência. A expansão de consciência é a gente não cabendo mais em roupas, em ambientes, em situações que a gente enxergava de uma maneira, porque hoje a gente enxerga de outra, sabe? Vamos ver o que mais? Para vocês que escolheram a pedra de quartzo verde. As 3 cartas, por favor. No fundo do deck, o 4 de espadas. Olha que lindo, eu amo essa carta. A carta do mundo. A carta do mundo é representada pelo Arcanjo Miguel, né? 21 dias de Arcanjo Miguel, oração da chama azul. Bom, no fundo do deck, o 4 de espadas. O 4 de espadas, ele vem falar de momentos que são importantes descansar. Muitas vezes a gente... O 4 de espadas é a carta da meditação também. O que é meditar? É você se encontrar com seus próprios pensamentos, é você se encontrar com seus sentimentos, é você se encontrar com você mesmo, sabe? É essa conexão de você com você que vai de fato estabelecer com clareza um novo ciclo da sua vida. Entende? Muitas vezes essa carta aqui, ela traz muito para mim você entendendo a diferença entre solidão e solitude, sabe? É você entendendo que mesmo sozinho você não está só. Você está com paz, com a sua própria paz, né? Com a sua própria energia, que muitas vezes vale muito mais do que estar rodeado de pessoas, se sentir só, que é a solidão, e em começar a enfrentar conflitos por isso. Porque não faz mais parte daquele ciclo, entende? Bora lá, ó. Ais. Essa é outra carta que eu amo também, carta de Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel nessa leitura, certeza, hein, pra vocês. Linda. O Ais de espadas, o 2 de ouros, você começando a encontrar equilíbrio, mesmo, olha a posição dele. Tá vendo? Mesmo nessa situação todo desequilibrado, ele começa a encontrar equilíbrio. Em estar só, em estar em harmonia com alguma coisa que ainda não é clara para você. A gente tem aqui o 7 de copas, que ele vem falar um pouco dessas ilusões, dessas confusões, das coisas que são oferecidas, que a gente pode dar dúvida, sabe? Muitas vezes não saber o que escolher, não saber se eu estou de fato seguindo no caminho certo. Por exemplo, eu desativei a minha rede social hoje. Eu acordo amanhã de manhã na dúvida, será que eu fiz certo? Será que eu me afastar daquele nicho ali, será que está certo? Porque a gente acaba precisando encontrar outras maneiras
para preencher esses espaços que a gente ocupava antes com outras coisas. Eu usei a rede social como exemplo, mas aqui a gente pode estar falando de N coisas, tá? E você vai levar aí para a sua área da sua vida. A gente pode estar falando de um trabalho. Será que eu fiz certo em sair daquele trabalho? Será que eu fiz certo em sair daquele grupo de amigos? Será que eu fiz certo em deixar aquela pessoa ir embora? Será que eu fiz certo em mandar aquela mensagem para aquela pessoa que eu não falava há muito tempo, sabe? Um pouco de dúvida, um pouco de... Mas o mais interessante é que você começa a encontrar equilíbrio. E possivelmente esse equilíbrio ele vem do encontro de você com você. Aqui a gente está falando de um processo de autoconhecimento, de expansão de consciência, de pessoas que já não se encaixam mais. Só que o mais importante, pessoal, vocês começam a entender que mesmo nessa transformação toda, existe um propósito, existe um porquê, mesmo sem saber qual é o porquê. Existe um porquê, entende? Muitas vezes é aquela coisa, né? Por exemplo, Jesus Cristo. Jesus Cristo, até os 30 anos, ele era Jesus de Nazaré, né? Ele era o filho de Maria e José, digamos assim, né? Ele não era o Salvador, ele não era o Cristo, ele não era esse exemplo que é para nós todos hoje, como pessoa, como influenciador, como palavra, como espírito, como, sabe? Então, assim, ele precisou, até os 30 anos, ele era um simples carpinteiro. E ele precisou sair daquele nicho todo, de todo aquele movimento, de todas aquelas pessoas, de toda aquela história, 30 anos de história, para ser quem ele nasceu para ser. E você tem apoio para fazer esses passos, sabe? Você tem apoio para criar a sua própria história, para dar o recado que só você veio dar. E quando Jesus saiu da família, daquela cidade, ele deixou de ser Jesus e virou o Filho de Deus. Entende? Então, aí a gente se pergunta, por quê? Por que Jesus era um carpinteiro até os 30 anos? Por que Deus, se ele era o grande Filho de Deus, por que Deus usou ele e deu rotinas diárias de disciplina, de um trabalho, né, normal, como qualquer outro? Porque é através desse trabalho básico que ele está nos preparando para fazer essa transformação que você, que escolheu essa opção, começou a fazer. Sabe? E não pense que Jesus não queria voltar. Não queria voltar para aquela situação. Sabe? Para a família, para o meio que ele foi criado. Só que ele começa a entender que o propósito dele era sair mundo afora. E aqui a gente não está falando de deslocamentos só físicos, tá? Aqui a gente está falando de pessoas que começaram e que vão começar a entender o porquê de sair, por exemplo, de situações que não te servem mais, sabe? Vão começar a entender que muitas vezes vai ter um processo um pouco mais solitário de começo para você de fato se entender quem você é, quem você está se tornando, sabe? Porque se você ainda está nesse processo de saber de fato quem você é, como que outras pessoas vão se conectar diretamente na sua energia? Se você também está se descobrindo, como que você vai escolher as pessoas certas? Então é importante esse momento, sabe? De você mesmo sem ter as respostas todas, entender que você está indo nessa direção, nessa escolha de vida, que é um pouco diferente das demais pessoas que estão aí ao seu redor, mas porque você sente algo maior. É o ímpeto do Espírito, é essa chama do Ais de Paus, sabe? Que muitas vezes não tem explicação. Não tem explicação. Tem muita gente aqui que mesmo chorando sozinho, prefere estar chorando sozinho, porque ali naquele momento também encontra paz, do que estar rodeado de pessoas que não se encaixam, que não se conectam, que não estão em harmonia. Estão todos sorrindo,
mas existe um vazio muito grande, entende? E aqui, pessoas que estão chorando sozinhas, sem saber o porquê, em algum momento encontram paz, sabe? Encontram o porquê, encontram que há um processo que está te levando de um caminho a outro. É um momento de transição, um momento onde você aprende, mesmo nesta posição, mesmo nesta situação aqui, desse cara se equilibrando de cabeça para baixo, você entendendo que ali é o seu lugar, porque aquilo está te preparando para você contar a sua história, para você criar a sua mensagem, para você deixar no mundo aquilo que só você veio deixar. Tá bom? Essa leitura está um pouco sim conectada com a leitura com a pedra olho de tigre. Então, se você chegou até aqui e sentir aí, né, no seu coração, volte, assista a mensagem do olho de tigre, porque pode ter alguma informação complementar para você. Combinados, pessoal? Muito obrigado. Se você vai seguir comigo para a próxima pedra, fique muito à vontade. Se você vai parar por aqui, volte sempre e até uma próxima, tá bem? Bora lá, vamos... Deixa eu dar uma embaralhadinha aqui. Deixa eu tomar uma água também. E bora lá. Para você que escolheu a pedra ametista, que vem falar, olha só, é uma pedra linda. Olha, conseguem ver? Ela vem falar um pouco dessa conexão espiritual. Ela vem falar um pouco desde o chakra da garganta, o nosso terceiro olho, né, o chakra coronário, vem falar dessa elevação. Um momento que a gente precisa um pouco mais de um auxílio espiritual para entender algumas coisas, alguns processos do nosso caminho que muitas vezes a gente não tem as perguntas. A gente não tem as respostas, né? As perguntas a gente tem um monte. Bora lá, vamos ver? Para vocês que escolheram a pedra ametista, mais uma vez, pessoal, muito obrigado por estarem aqui. Tô vindo de duas da pedra olho de tigre e da pedra quartzo verde. Foram mensagens bem legais, assim. Tô um pouco reflexivo ainda nisso. Bora lá, mais uma, por favor. Muito bem. A gente abre essa leitura com o Rei de Espadas, que também saiu no centro da leitura da Pedra Olho de Tigre e da Quartzo Verde. Então, possivelmente, se você sentir no seu coração, assista as outras leituras, as outras pedras, porque pode ter alguma mensagem complementar para vocês, tá bom, pessoal? 3 de ouros e o 3 de copas. Aqui a gente tem uma mensagem do número 33. Quando a gente tem 2 números, a gente está falando de mensagens dos números angelicais. Então procure aí, mensagem do número 33, mensagem do anjo número 33, tá? Pode ser um complemento aí também para você. Bom, bora lá. Aqui a gente está falando de conexões, tanto profissionais quanto de relacionamentos. Ou então conexões profissionais novas que vão te trazer novos relacionamentos. Ou então relacionamentos que vão te trazer novas conexões profissionais para fazer você continuar seguindo em frente. No fundo do deck, a gente tem o 4 de ouros. O 4 de ouros, ele vem falar um pouco de você entregar para o outro aquilo que tem, né? Porque a gente só dá ao outro o que tem. E não querer entregar mais do que você consegue, sabe? Aqui a gente pode estar falando de pessoas, existe talvez um desequilíbrio no sentido seguinte, eu gostaria muito de entregar mais para aquela pessoa ou para aquele trabalho, ou gostaria muito de contribuir mais para a minha comunidade, para a igreja, para o meu núcleo social, sabe? Eu gostaria muito de poder fazer mais, mas hoje eu não posso.
Só que aqui tá falando o seguinte, você faz aquilo que pode e tá tudo bem. Porque se você é fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. Agora, se você... eu gostaria muito de poder ajudar, por exemplo, queria criar uma campanha solidária, né, dentro da minha comunidade. Só que se você não pega as roupas que você tem no seu guarda-roupa e faz uma doação pequena, a chance de você conseguir materializar essa campanha solidária maior para conseguir ajudar muitas outras pessoas fica um pouco em desequilíbrio, entende? É importante entender o seguinte, nessa primeira mensagem, existem situações que você pode contribuir um pouco mais, tá? Você pode, por exemplo, tanto no seu âmbito profissional, tanto no seu âmbito de relacionamentos aqui, você pode entregar coisas simples que você ainda não tem feito. Por exemplo, aqui a gente está falando de pessoas que são pessoas muito comunicativas, né? O 33, ele traz muito esse sentido de comunicação, esse sentido de abertura de caminhos, sabe? A gente está falando de pessoas que têm essa naturalidade em ser natural. Entende o que eu quero dizer? São pessoas que não forçam muita coisa. São pessoas que são o que são e tá tudo bem, sabe? E aqui tá dizendo o seguinte, você pode mais. Você pode muito mais. Vou falar dessa campanha solidária, digamos assim, mas pode ser em outras áreas aí da sua vida, tá? Essa campanha solidária, ela pode muito acontecer e isso vai te trazer muitos outros benefícios enquanto pessoa de você se reconhecer quem é, entende? Para você não... Quando você estiver realizando alguma coisa, você não se sentir como se você estivesse sendo só sugado, como se você estivesse sendo só esvaziado, sabe? Que aquilo também te preenche de uma outra forma. E aí acaba encontrando equilíbrio novamente. O que eu quero dizer aqui é, por exemplo, quando você começa a entender o porquê você faz o que você faz, você não se preocupa muito com o que o outro vai te dar. Você entende o que você faz e está tudo bem. Você faz aquilo por você. Entende? Aqui a gente pode estar falando de pessoas que também querem buscar um pouco mais de... querem fazer um pouco mais do que gosta. Se aqui a gente estiver falando de pessoas, por exemplo, dentro do trabalho, são pessoas que estão começando a pensar que já não agregam tanto naquele ambiente. Mas, na verdade, não é que você não agrega naquele ambiente. É que você sabe que você pode agregar muito mais em outro ambiente. Entende? Por exemplo, a água. Uma garrafa de água mineral. Aqui na barraquinha da esquina, ela custa R$1. No aeroporto, ela custa R$10. Isso é você. O ambiente que você se coloca vai dar o valor que você tem. Entende? Então aqui a gente está falando de pessoas que têm um potencial muito grande para fazer coisas extraordinárias, mas se sentem limitadas porque aonde estão não conseguem fazer o mínimo. Não conseguem fazer as ações pequenas. Sabe? Essa questão, por exemplo, de você pegar uma roupa do seu guarda-roupa antes de fazer uma ação solidária para ajudar 30 pessoas de rua, por exemplo, você não consegue fazer dentro da sua casa, ou sei lá, você não consegue tomar uma ação pequena, menor, em menor escala no seu trabalho, por exemplo, porque ali existe julgamento, ali existe apego, ali existe outras coisas que em outros ciclos e com outras pessoas não vão existir. Porque lá vai ser o lugar certo, tá? O que vai exigir aqui é um pouco de entender qual é o lugar que você está se colocando. O lugar o seu ambiente profissional, o ciclo de relação com as pessoas que você tem ao seu redor, são pessoas que valorizam o seu potencial ou que estão o tempo inteiro te limitando? Porque se essas pessoas estão te limitando, é hora de você começar a cortar e encontrar nichos e pessoas que vão valorizar o seu potencial. Entende? Vamos ver o que mais? Três cartas, por favor.
caíram duas aqui, eu vou aceitar. Muito bem. Pessoal, aqui a gente tem o 8 de ouros, o 9 de copas e o 2 de copas. Possivelmente aqui a gente está falando de relacionamento, né? É uma outra vertente da leitura que está falando de relacionamento. Pessoas com dúvida. Pessoas que não estão conseguindo exercer e entregar o seu trabalho com excelência em relacionamentos aí, digamos, porque não se sentem valorizados. Porque não se sentem que aquele relacionamento te coloca em um lugar que você sente verdadeiramente que você merece estar. Entende? E aí essa não valorização, perdão, pessoal, essa não valorização te coloca em situações de dúvida. Deixa eu tomar uma água, que a minha garganta já está falhando. Que te colocam em situações de dúvida. E aí você fica, será que isso de fato é para mim? Será de fato que eu posso mesmo fazer mais? Será de fato que eu tenho potencial para entregar mais coisa? Porque tudo que eu entrego às vezes não tá bom. Sem dúvida nenhuma. A única dúvida que existe aqui do 2 de espada é você com você. Você e a sua cabeça. Você e os seus pensamentos. Sabe? Não existe dúvida externa do seu tamanho. E eu vou te falar uma coisa a mais, viu? Quando você entender o que você merece, quando você entender do que você é capaz e do que você pode colher através do seu trabalho, quando você valorizar as copas que você entrega para os outros, de graça, muitas vezes, porque aqui a gente está falando de pessoas que muitas vezes se doam demais também e acabam não sendo reconhecidos naquela doação, entende? Se aqui a gente estiver falando de relacionamento, num relacionamento amoroso, digamos assim, eu vou levar um pouco para esse lado por conta desse 2 de copas, que é muito óbvio aqui, né? O 8 de ouros, o 9 de copas e o 2 de copas, 11, 19, 1 e 9 e 10, o fim de um ciclo. O fim de um ciclo, é isso. É isso. É você saindo dessa dúvida do seu próprio merecimento, do seu potencial, reconhecendo o seu trabalho, reconhecendo o que você faz, colocando a sua água dentro, colocando o seu preço como se você fosse a água que fica dentro do aeroporto que custa 10. Não a água da banca que custa 1, não estou desmerecendo, viu? Nenhum e nem outro. Só estou falando que o seu lugar é um lugar onde as pessoas valorizam você como você é. Entende? E aqui a gente tem, sim, alguém reconhecendo isso em você. E o 2 de copas, ele vem falar de conexões. Conexões de alma gêmea, conexões importantes, que não necessariamente é só sobre relacionamento, tá? Pode ser um trabalho que vai entrar em harmonia, que vai te colocar ali dentro para te mostrar, para te ajudar a crescer e a lapidar a cada vez mais quem você é. Entende? Se eu entrego uma pedra para alguém e um diamante e a pessoa não sabe a diferença, agora se eu entrego uma pedra ou um diamante para quem sabe a diferença, entende? Aqui a gente está falando disso que vem ao seu encontro de alguém que sabe o seu potencial, alguém que sabe, que olha para você e consegue ver o quanto você se dedica, o quanto você trabalha, porque o 8 de ouros é isso, é trabalho, é reconhecimento também, mas é reconhecimento através do trabalho, da dedicação. Se é de relacionamento, é da entrega, porque relacionamentos bem-sucedidos são relacionamentos que a gente entrega
O máximo que a gente pode, a gente entrega. E se entrega. Hoje em dia, criou-se um negócio de se entregar é perder, né? Se entregar é você... Aí fica aquele joguinho de relacionamento, aquelas coisas do tipo, por exemplo, eu mando a mensagem ou ele manda? Eu mando ou ela vai me escrever? Sabe? Só vou mandar se a pessoa mandar. Aí fica aqueles joguinhos. Porque se entregar é aquele famoso emocionado, né? O emocionado hoje é o frágil da história do relacionamento. Mas que não é verdade. Se você está entregando é porque você tem para entregar. E você tem coragem de mostrar a sua verdade. E aqui a gente tem esse tipo de conexão chegando na sua vida. Pessoas que vão valorizar o seu trabalho e reconhecer o quanto você entrega. Pessoas que vão entender que você não nasceu para ser mais um. Relações profissionais, empresas que vão olhar para você e vai falar: esse menino não nasceu para ser mais um. Essa menina não nasceu para ser mais uma. Vibre alto, viu? Vibre alto, saia dessa dúvida do seu próprio poder, saia dessa dúvida do seu merecimento, saia desses questionamentos, porque o que te espera é genuíno, sabe? Você não vai ter que ficar se provando, você vai fazer o seu trabalho. É como se fosse assim... Uma pessoa famosa chega numa festa, se encontra com um garçom, o garçom sorri muito para essa pessoa famosa, trata muito bem, e essa pessoa famosa vai, sei lá, oferecer um trabalho para essa pessoa continuar sendo garçom, talvez, mas ao invés de ganhar 1.000, ganhar 10.000, e a pessoa sendo valorizada. Não só pelo trabalho, mas por ser quem é. Porque trabalhar, muitos trabalham, agora trabalhar sorrindo... poucos. Entende? Se prepara. Se prepara, viu? Se prepara. Não acha que isso daqui vai chegar para você se aquela pessoa, se aquele famoso, voltando na história, se aquele famoso chega naquela festa e esse mesmo garçom não está sorrindo, não está tratando da maneira como acha que deveria tratar, você acha que ele vai ser reconhecido? Não vai. Não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença naquele ambiente, sabe? E você nasceu, pelo que eu vejo aqui, você nasceu para fazer a diferença. E não é só em relação a bens materiais, é fazer a diferença no simples e no pouco, sabe? Mudar a vida de alguém dando um abraço. Às vezes, dentro do seu ambiente profissional, tem gente que não recebe um abraço há anos. E você vai ser aquela pessoa que vai quebrar isso, que vai transformar, que vai trazer vida de novo, que vai trazer, sabe, emoção para a vida dessa pessoa. Se a gente estiver falando de relacionamento, casais aqui que estão em dúvida se vai para frente, se não vai, é preciso você continuar fazendo o seu melhor. Independente, se você é o emocionado ou emocionada da situação, continue sendo quem você é. Porque se o reconhecimento não vier dessa pessoa, o reconhecimento vem desse 2 de copas. Dessa conexão que é predestinada, que é algo que de fato entende o seu propósito, que é alguém que olha no seu olho e consegue ver as dores que você trouxe, sabe? Que não é alguém que vai sentar numa mesa de jantar e está preocupado se você pode ou não pagar a conta. É alguém que está preocupado com a sua companhia. Se você receber um convite aí para um evento, para alguma coisa, cuidado com o celular demais, tá? Cuidado em se desconectar
do mundo real, porque isso pode acabar te atrapalhando. As pessoas querem ver você, querem ver quem você é, o que você tem para oferecer, qual é a história que você vai contar. O mundo espera por essa história. O mundo está esperando por essa história. Existem conexões que estão esperando pela sua verdade. Veio isso aqui. Se você for para uma festa, receber um convite, for para um jantar, ou às vezes no seu ambiente profissional, na hora do almoço, tá lá o tempo inteiro no celular, saia, desconecta um pouco e conecta com o mundo real. As pessoas precisam te ver. Tá? Quem não é visto não é lembrado. Saia dessa dúvida, saia dessa... Mensagem 33. Expressão. Comunicação, sabe? É você se conectando e transcendendo os seus próprios limites e brilhando. E se prepara, tá? Porque se você nasceu para ser luz, o seu caminho é no meio das trevas. O seu caminho vai ser em lugares que as pessoas de fato vão precisar de um abraço. O seu caminho vai ser nas trevas, que eu quis dizer. Não me interpretem mal. É no sentido seguinte, ser luz, eu falei isso na leitura anterior, tá? Ser luz, aonde todo mundo é luz, é muito fácil. Mas você não se destaca, entende? Você não tem o seu diferencial. Use a sua luz no ambiente que você está, nos relacionamentos que você vive, com essas pessoas aí que estão, sabe? Use a sua luz para você ser o diferencial e conseguir atrair essas conexões. Tá? Mesmo se lá no seu trabalho ninguém sorri, sorria. Você vai ser o diferente, a diferente. Se ninguém lá está cantando, cante. Se ninguém lá abraça, abrace. Se ninguém lá leva um bombom, leve um bombom. Faça a diferença. Mostre empatia, mostre responsabilidade afetiva, mostre o simples, sabe? Aqui é isso, o 33 é isso, essa comunicação do simples. Você... Depois de pequenas coisas simples, entendendo que isso te preenche muito mais. O pouco, muitas vezes, vai te preencher muito mais do que querer criar grandes coisas em ambientes que não te reconhecem ainda dessa forma, com o seu tamanho. Tá bom? Bom, pessoal, essa foi a mensagem para vocês. Muito, muito, muito obrigado por estarem aqui. Voltem sempre. Aproveitar, pedir aí, claro, né? Quem não pede, não ganha. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha esse vídeo para chegar para mais pessoas. E assim a gente aumenta a nossa rede, aumenta essa nossa conexão e vai aumentando essa nossa egrégora, tá bom? Gratidão infinita e até mais. Um beijo. Tchau, tchau.